Boa noite, mulheres. Tudo bem com vocês? Que alegria e que responsabilidade estarmos juntas essa noite. Eu quero começar fazendo uma pergunta ao seu coração. Até quando você vai carregar o peso de uma armadura que já não esconde mais a sua dor? Muitas de nós chegamos aqui hoje como mulher que dão conta de tudo, que sorriem para o mundo, mas que no secreto do quarto choram por feridas que ninguém vê. Viemos de um Egito de cativeiro emocional. Atravessamos o deserto de solidão e às vezes paramos na beira do rio com medo de mergulhar. Mas eu tenho uma notícia para você. Esse lugar hoje não é apenas uma sala de encontros. Este lugar é o seu Jordão. Deus nos trouxe aqui hoje para falar sobre o Deus que transforma feridas em conquistas. Ele não quer apenas ouvir o seu grito mudo. Ele quer responder com a unção messiânica que modifica, que transforma e que restaura. Prepare-se então, porque o teto de bronze vai se quebrar. O Pai tem um óleo de alegria reservado para o seu rosto e uma veste de louvor para substituir a sua angústia. Eu vou estar aqui no computador e no celular com vocês, tá? Então, eu vou olhar um pouquinho pro celular e um pouquinho pro computador. Então, diga com autoridade agora: hoje a minha armadura cai, para que a minha cura apareça. E o tema que eu dei para esse nosso encontro é o Deus que transforma feridas em conquistas. E o texto base vai ficar em Isaías. Nós vamos ler do 1 ao 3. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar boas novas aos pobres. Ele tem me enviado para atar as feridas do deslacerado, para proclamar liberdade aos cativos e abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para confrontar todos que pranteiam, para nomear aqueles que pranteiam em Sião, para dar-lhes beleza em lugar de cinzas, o óleo de alegria em lugar de pranto, a veste de louvor em lugar de espírito de opressão, para que eles possam ser chamados árvores de justiça, a plantação do Senhor, para que eles possam ser glorificados. A unção messiânica é o selo de autoridade que separa Jesus de qualquer outro mestre ou profeta. Quando Jesus declara em Lucas capítulo 4, citado em Isaías 61, que o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele está anunciando que a autoridade do céu desceu à terra com um propósito específico: de modificar, de transformar e de restaurar.
A unção que modifica. O primeiro efeito da unção messiânica é modificar a condição legal de quem está preso. Jesus, ele foi ungido para proclamar liberdade aos cativos. E ela modifica o ambiente. Onde havia opressão, passa a haver o governo do Espírito Santo. Ela quebra cadeias invisíveis. Sentimentos de escravidão emocional e prisão mental não suportam o peso dessa unção. Ela modifica o seu status de escrava para ser livre. A unção que transforma, ela tem o poder de pegar o que foi destruído, as cinzas, e dar-lhes uma nova forma. Ela transforma a dor em testemunho. Ela opera a troca das vestes, retira o espírito angustiado, que é pesado e sufocante, e coloca vestes de louvor. É uma transformação de essência. Você deixa de ser identificada pela sua ferida e passa a ser chamada árvore de justiça. Plantação do Senhor para a sua glória. A unção que restaura. Restaurar é o ato messiânico de consertar o que foi quebrado por dentro. E Jesus, ele foi ungido para restaurar os contritos do nosso coração. E essa unção, ela penetra nas rachaduras da alma, onde ninguém mais consegue chegar. Ela traz o óleo de gozo, que amolece o coração endurecido pela tristeza e cicatriza o que estava aberto. Restaurar no contexto messiânico significa devolver a você a dignidade, a alegria e a capacidade de frutificar que o mundo ou as circunstâncias tentaram te roubar. É a unção que une céus e terra. Essa unção é que une o divino ao humano. No Rio Jordão, Jesus, ele foi revestido com esse poder para que hoje você pudesse ser alcançada por ele. Sem a unção messiânica, a religião é apenas um conjunto de regras, mas com ela existe poder real para quebrar o jugo e mudar o curso de uma vida inteira. 700 anos antes de Jesus pisar no pó dessa terra, o profeta Isaías já escreveu o que Deus havia determinado. Isaías não sabia, mas ele estava desenhando o mapa da unção que uniria o céu e a terra. Deus planejou que seu filho nascesse de mulher, como um homem comum, mas ele reservou um momento exato onde a plenitude do ministério seria derramada. E esse momento, ele aconteceu no Rio Jordão. Ali, quando Jesus é batizado, a Trindade se manifesta. O Filho nas águas, o Espírito como pomba e a voz do Pai ecoando dos céus. Em Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, nos diz: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os olhos, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ali, o Jordão, ele deixa de ser apenas um rio,
para se tornar um marco de autoridade. Foi a partir dali que Jesus teve poder para enfrentar o diabo no deserto e começar o seu chamado. O Jordão espiritual. Para entender o que Deus quer fazer hoje, você precisa entender o significado do Jordão na história do povo de Deus. O Mar Vermelho, ele representou o fim do cativeiro, a saída do povo de Deus do Egito. E o Rio Jordão, ele representou o início da promessa, a entrada na terra prometida, a entrada em Canaã. E muitas mulheres aqui já saíram do Egito, já deixaram o pecado, mas ainda estão acampadas na beira do rio. Estão vivendo no deserto, quando Deus a chamou para a terra prometida, um lugar de paz, abundância, onde emana leite e mel. O Jordão espiritual é o lugar onde você deixa para trás a mentalidade de escrava e assume a sua autoridade como filha. Nós temos um segundo Jordão, um lugar de exposição e de cura. Vocês conhecem a história de cura de Naamã. Ele nos mostra que a cura exige exposição e humildade. O texto principal está em 2 Reis, capítulo 5, versículos 10 ao 14. O versículo 10 vai nos dizer: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificado. O versículo 13 vai nos dizer: então se chegaram a eles os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficará purificado. O versículo 14 vai nos dizer: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ele ficou purificado. Naamã, ele era um general respeitado. Ele tinha aparência, mas por baixo da sua armadura havia lepra. Havia uma dor escondida. Guarde isso, mulheres. Deus não quer curar a sua armadura. Ele quer curar o que está debaixo dela. E Naamã quase perdeu a cura, porque ele achou que o Jordão era um rio sujo. E muitas vezes a nossa cura não está em algo chique ou grandioso, mas sim na simplicidade de se humilhar e de obedecer. A passagem bíblica diz que a pele dele ficou como a de um menino. Deus não apenas tira a ferida, ele restaura a alma ao estado de pureza, tirando as marcas da armadura e do tempo. O Jordão também é um lugar da cura improvável. Lembre-se de Naamã. Ele era um herói, mas tinha lepra. E muitas vezes nós mulheres somos como Naamã. Por fora, usamos a armadura de mulheres fortes, bem-sucedidas e resolvidas. Mas por baixo da armadura existem feridas escondidas, lepras na alma,
que ninguém conhece. Caminhamos carregando as mimimices da infância, as rejeições da adolescência e as dores da vida adulta. Guardamos sentimentos em gavetinhas escuras do coração. Estamos com um grito na alma, pedindo socorro, enquanto o mundo vê apenas a nossa aparência. Quantas Anas estão aqui hoje? A história de Ana está em 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 7, 8, 10 e 13. No 7, ele diz: pelo que Ana chorava e não comia. O 8, e Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor que 10 filhos? O capítulo 10, o versículo 10, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. O versículo 13 vai dizer: porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli, o sacerdote, a teve como embriagada. Eucana, ele amava Ana, mas ele era emocionalmente omisso. Ele tentou substituir a dor da alma de Ana com a sua própria presença física. Ele disse: não te sou eu melhor que 10 filhos? E muitas mulheres ouvem frases parecidas. Por que você está triste? Você tem uma casa linda? Tem dinheiro? Tem cartões? Tem roupas boas? Elas vivem com maridos que provêm o material, mas ignoram o seu emocional. Eles acham que o conforto da conta bancária cura a esterilidade dos sonhos ou a angústia do peito. Mas Eucana, ele não entendia que a dor de Ana não era por falta de marido, era um propósito entre ela e Deus. Ana foi ao templo buscar ajuda, mas o sacerdote Eli, que deveria ser um canal de Deus, a julgou. Ele viu apenas o exterior, os lábios se movendo sem som, e a chamou de bêbada. Quantas vezes o grito mudo de uma mulher é julgado como frescura, falta de fé ou desequilíbrio emocional? Muitas vezes, até dentro da igreja, a dor de uma mulher é mal interpretada por pessoas que não conseguem discernir uma alma angustiada. Preste atenção nisso. Deus ouve o que ninguém escuta. E o ponto alto aqui é que enquanto o marido tentava compensar a dor com lógica e o sacerdote com julgamento, Deus estava lendo os lábios de Ana. Talvez ninguém na sua casa entenda por que você chora no banheiro, você chora dentro do seu quarto. Talvez seu marido ache que coisas resolvem a sua dor, mas o seu Jordão está aqui hoje. Deus não te confunde como uma bêbada. Ele te vê como uma adoradora que está gerando um milagre. E Ana, ela não ficou presa ao julgamento de Eli, nem à limitação de Eucana. Ela derramou a alma. E é isso que o Jordão espiritual exige de você hoje.
Que você pare de tentar explicar a sua dor para quem não pode curar e comece a derramar sua alma diante daquele que transforma cinzas em ornamento. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais frutos ainda. Escute bem, mulher. Uma pessoa ferida, ela não frutifica. Se você está machucada, você não consegue curar ninguém. Você precisa ser restaurada para poder restaurar pessoas. Deus quer te limpar. Não para te punir, mas para te fazer produzir. Não há por que se esconder a tristeza diante daquele que sonda os corações. Quando você expõe as suas feridas a Deus, no Jordão espiritual, o tratamento dele começa. Ele pega as suas cicatrizes e as transforma em joias, em testemunho de poder. Isaías 61 diz que a unção vem para trocar o luto por uma coroa, o pranto por óleo de alegria e o espírito angustiado por vestes de louvor. Em Jesus, a sua perda se transforma em ganho. Quando você encontra a verdade, o caminho de derrota, ele termina. Jesus veio para mudar a sua história, para tirar você do quarto escuro, da depressão e te colocar na luz da glória dele. As suas feridas, uma vez curada, tornam-se instrumentos para embelezar outras vidas. Não guarde o seu testemunho. Quando você fala da sua cura, você libera cura para outras mulheres. Mulheres que no Jordão o teto de bronze se quebra. Quando você decide se expor a Deus, os céus também se abrem sobre suas vidas. Jesus só começa o seu ministério após essa unção. Ninguém pode curar ou frutificar sem esse revestimento de poder que vem no lugar da entrega. O mundo pode ter dito que você não tem valor, mas o Pai diz hoje para você: você é minha filha amada. E a cura começa quando a voz de Deus anula a voz da rejeição. Então, mulher, ouve a voz do Pai. Nós somos feridas com facilidade e temos a tendência de guardar tudo. Mas nessa noite, o convite é para mergulhar no Jordão espiritual. Deixe para trás o Egito. Exponha a ferida que você escondeu por anos e aceite a limpeza de Deus. Jesus está aqui para restaurar a sua sorte. Ele quer te dar vestes de louvor no lugar desses espírito angustiado. E você aceita atravessar o Jordão hoje e viver uma vida em abundância com Jesus? Eu quero convidar vocês agora para nós orarmos. Convido você a fechar seus olhos aonde você estiver. Senhor Deus, eu coloco cada mulher que ouve essa palavra diante do teu altar. Tu conheces os segredos, as lepras ocultas e as dores que elas não contam para ninguém.
Pai, que o Jordão espiritual se abra diante delas agora. Cura as feridas da infância. Cura os traumas de traição. Cura a alma atribulada. Tira um manto de luto e derrama o óleo de alegria. Senhor, transforma cada ferida em uma conquista, cada cicatriz em um troféu de vitória. Que elas saiam, Pai, daqui limpas, prontas para frutificar e refletir a tua luz resplandecente, em nome de Jesus. Amém? Minhas amadas, nós chegamos então ao fim desse encontro. Mas estamos apenas no início de uma nova estação na vida de cada uma de vocês. Hoje, o Jordão não foi apenas um rio que nós atravessamos na Bíblia. Ele foi o lugar onde vocês decidiram tirar a armadura. Vocês entraram aqui, talvez como Anas, angustiadas, ou como Naamã, escondendo feridas, mas estão saindo como árvores de justiça. As cinzas ficaram nas águas do Jordão. A lepra da rejeição, ela foi lavada. E a omissão de quem não as entendeu não tem mais poder sobre o coração de vocês, porque o Pai no céu rompeu o silêncio e declarou: você é minha filha amada. Então não saia daqui permitindo que o inimigo sussurre que nada mudou. Mudou sim. A unção messiânica modificou o seu estado, transformou a sua dor em joia e restaurou a sua sorte. Saia daqui e olhe-se no espelho. Não vejam mais as marcas do passado. Vejam o ornamento que Deus colocou em suas cabeças. Seja um instrumento para embelezar outras vidas. Onde houver uma mulher ferida, nessa semana, estenda a mão e diga: eu conheço um Deus que transforma feridas em conquistas. Eu espero cada uma de vocês, na próxima terça-feira, às 7h30 da noite. O nosso Deus é um Deus de continuidade. E Ele tem ainda mais para derramar sobre as nossas vidas. Tragam alguém que precisa desse óleo de alegria. Vamos encher este lugar de mulheres que decidam ser curadas para curar. Que a paz de Jesus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e os pensamentos de vocês. Vocês são livres, são limpas e são imensamente amadas. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém? Uma boa noite. Até a próxima terça.